Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus. Vivemos dentro de uma escalada espiritual de evolução. O que é isso? É a luta dos espíritos, encarnados e desencarnados, de saírem da condição em que se encontram para uma condição melhor. Isso é evolução. Você evolui de um ponto para outro ponto superior. Então, nesse avanço lutado e conquistado a cada passo por cada espírito, ele vai se construindo dentro de um processo de evolução espiritual. Porém, convenhamos, quando se evolui do ponto em que está, da posição mental em que está, da posição emocional que está, da posição de fortaleza ou de fraqueza em que se encontra, para uma posição melhor, onde você se torna mais fortalecido, se torna mais purificado que a posição anterior, e assim você vai criando o seu avanço espiritual. Esse avanço ele é constante, ele tem que ser constante. Você não conhece o grau de evolução do seu espírito? Se desencarnar no dia de hoje, você não sabe em que plataforma espiritual vai estar, em que faixa mental vai cair. Então, daí a necessidade da luta interna de buscar se evoluir, se tornar melhor a cada dia. Mas o tornar melhor não é lapidar as atitudes e pensamentos somente. A pessoa educada, a pessoa não provocada pelo negativo, ela pode ter reações positivas durante todo o tempo. Ela pode ter situações nós chamamos do ponto de vista da boa educação, que lhe faça ter atitudes que lhe convém ser educado, ser bondoso durante todo o tempo. Então, digamos, a evolução, ela é individual, ela é dentro da sua individualidade, é para o seu espírito, é para a espiritualidade maior. Não é somente evoluir aos olhos dos outros que estão ao teu lado, é evoluir dentro de você mesmo, melhorando a luminosidade do seu espírito, buscando o contato maior cada vez mais com as dimensões superiores, com a energia positiva. Mas por que essa necessidade? Porque quando se toca numa energia de luz maior, esse choque energético vai te desagregar de algo menor, vai desintegrar algo menor dentro de você, seja nos seus registros de consciência, seja nos registros mentais, seja nos traumas emocionais registrados nos próprios espíritos. Em algum ponto vai se desagregar algo negativo, algo menor que não serve a você. Então, sempre que se toca algo maior, no nível da energia superior, se desagrega algo menor. Então, é a construção do espírito. E isso tem que ser lutado dentro da sua individualidade, porque ninguém pode lutar essa batalha para você. Ninguém pode evoluir para você, ninguém pode mudar sua natureza para você. Tem que ser você mesmo. E se você não empenhar, você vai estacionar, vai se contaminar, porque o que não falta na Terra são elementos de contaminações. Miasmas mentais, sujeiras energéticas, um materialismo, o egoísmo, o meu, a emanação constante da sujeira energética que sai de cada ser. Então, tudo isso está na nossa atmosfera. E você tem que se defender durante todo o tempo dessas impurezas. E como você se defende? Criando dentro de você o seu princípio de evolução, o seu princípio moral, o seu princípio espiritual. Eu desejo ser da luz, eu vou ser da luz. O meu mundo não é este, estou aqui de passagem. Não vou levar nada que existe nessa dimensão inferior para a dimensão superior da qual eu desejo estar. Então eu vou me agregar aos valores superiores e não agregar coisas menores. Então lembre-se sempre, nós somos um polo magnético que agregamos energias de luz ou energias inferiores durante todo o tempo. E para não trazer a energia inferior para dentro das suas células espirituais, você deve conectar na célula da luz e evitar o negativo. Se o meio não lhe convém espiritualmente, se afaste dele. Se a pessoa naquele momento emana algo negativo,
vai te contaminar, afaste naquele momento. Naquele momento, essa pessoa não é a boa companhia. Aquele ambiente não é um bom ambiente. Lembre-se disso. A sua integridade espiritual, o seu valor espiritual, porque você vai carregar isso para a eternidade. E lembrar sempre, o seu objetivo de estar encarnado é para a evolução do seu espírito, não é para construir bem-estar terreno. Foi dado a todos nós uma reencarnação, o nosso espírito ganhou o corpo físico, renasceu dentro de um corpo físico, de um feto, e cresceu e tornou-se a forma adulta e aí adiante, com o objetivo único de se desimpregnar e evoluir. E se não existir essa evolução, perde-se o objetivo da encarnação. Perde-se o investimento de uma reencarnação. E compreendamos, porque outros caem, outros erram, você não tem que errar. Porque outros tombam nas suas jornadas, nas suas reencarnações, você não tem que tombar. Você tem que saber discernir os valores. Se todos estão naquele caminho e você tecnicamente avaliou que para Deus, para se chegar a Deus, para se tocar na energia divina, para estar no campo magnético da energia superior, aqueles valores não lhe servem, então que não se agregue a eles. A porta é estreita. A multidão que segue para Deus Pai Todo-Poderoso é menor do que a multidão que se afasta e que se perde. Então não podemos nos deixar levar pela maioria. Temos que nos deixar levar pelo princípio espiritual que você sabe que deve seguir. E isso é uma luta diária. Você se concentra, se desdobra, toca na espiritualidade, está consciente dos valores espirituais, retorna para o corpo físico e se envolve nas energias da Terra, porque você tem que trabalhar e sobreviver. E lá se encontram miasmas, pessoas de todas as formas, emanações de toda a natureza. E no tempo que você estiver, faça uma desimpregnação. Como é desimpregnar? Questão de 1 minuto que você tira para você mesmo, concentre em você, concentre na luz e se desagregue dos valores inferiores. Volte para o seu trabalho. Sobrou mais 1 minuto, uma concentração que seja. Eleve-se o seu positivismo e desagregue do inferior. E assim, nesse exercício constante, nós vamos criando hábitos novos para nós mesmos. Nós vamos criando novos costumes, novas seleções de ambientes, de palavras, de comportamentos. É a formação do novo ser. E lembrando, na Terra, como no universo, as energias se classificam pelos seus teores. Existem os teores mais baixos que nós chamamos ciclos das dores, faixas das dores, que é a faixa kármica. E existe a faixa mais superior, mais iluminada, onde não existe a cobrança kármica. Nós temos que nos elevar o positivismo para a faixa da luz, para não termos que passar por cobranças kármicas, por ataques mentais de outros espíritos, não sermos acessíveis a obsessores espirituais. Então temos que estar acima da faixa kármica. E para isso você tem que se projetar no positivismo e estar em contato com a luz. Lembre-se disso, o contato com a luz que você faz através da sua individualidade. Em qualquer lugar você busca a luz. Mas, porém, existe um outro lugar onde você se projeta dentro do cosmos espiritual, onde os portais se abrem. E aí você sabe onde é este local, que é aqui no templo. E aqui, então, você vem para buscar, vem para tocar essa energia. Mas lembre sempre, a sua construção como espírito da luz, a sua construção como espírito bom, a sua defesa para não se perder dentro da reencarnação, a sua consciência de que a queda de um espírito gasta-se milhares de anos para se retornar ao ponto em que estava. A consciência de que abaixo de um ponto energético somente existe dores e sofrimentos, que você não precisa mais passar por isso. A consciência de que, a partir de um ponto de luz, você não é mais alcançado pela faixa kármica
e já está numa plenitude superior. E tudo fácil de alcançar e possível de alcançar por qualquer pessoa, por qualquer espírito, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. O encarnado, como nós, temos maior facilidade, porque temos o magnetismo do corpo. Temos a proteção do nosso campo mental que a gente controla por estar dentro de um corpo físico. Então, temos um ponto a mais em relação aos espíritos que são desencarnados. Daí a necessidade de se aproveitar do magnetismo do corpo para se conectar com os pontos mais altos da luz e se projetar. Use essa ciência espiritual para o seu crescimento. Não deixe para depois. O depois não pode te permitir o tempo que você precisa para se desimpregnar, para se construir. Compreendamos. A perda de um espírito, diante de tantas oportunidades concedidas por Deus Pai Todo-Poderoso, é uma perda consciente daquele que diz não ao chamado divino de Deus, para que a gente saia do sofrimento e vá para um lugar melhor, vá para a luz. E estar na luz não precisa estar desencarnado, não precisa ser espírito. Pode ser como pessoa encarnada, estar na luz, viver na luz, mesmo estando vivo dentro de um corpo físico. Isso pode e é possível, e isso acontece com quem deseja. Graças a Deus.